Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Konnichiwa gozaimasu. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos pela tua presença aqui. Hoje nós vamos falar sobre três razões para ler a Bíblia. Existem três razõezinhas, três razões pequenininhas, três razõezinhas. Não liga pro dedo torto não, tá, irmão? Ele é tortinho assim mesmo, não liga não. Não sei porquê, mas é. São três razões, louvado seja Deus, pelas quais nós vamos falar hoje que devemos ler a Bíblia. Existem três razões para lermos a Bíblia. E hoje vou falar dessas três razões para lermos a Bíblia. Louvado seja Deus. O texto base a qual vou utilizar se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia. Então, toda a Bíblia é uma obra-prima de Deus, que veio dos altos céus, que veio de que ela é divinamente inspirada por Deus e é usado por homens. Sim, foi escrita por homens, mas não foram qualquer tipos homens, foram 42 homens que praticamente alguns deles nunca se viram na vida. 42 homens que praticamente alguns deles nunca se viram na vida, escreveram de Gênesis a Apocalipse 66 livros perfeitos que todos esses 66 livros acabam se encaixando um no outro, tá? Se você não acredita na Bíblia, eu te faço um desafio, cara. Eu te faço um desafio. Você que não acredita na Bíblia, eu te faço um desafio. A Bíblia foi escrita por 42 homens em um período de séculos. Então, alguns desses homens não conheciam uns aos outros e não sabiam uns dos outros, não tinham conhecimento uns dos outros. A maioria deles. E foi escrito em questão de séculos por 42 homens, 66 livros. Eu te desafio a escrever uma Bíblia é uma coletânea de livros. Eu desafio você a escrever 10 livros, um livro por mês. Pega um ano, de janeiro a dezembro. Te desafio a escrever 10 livros de dezembro a janeiro. Esses 10 livros ter exatamente 10 temas diferentes, tá? Porque toda a Bíblia ela é dividida em vários temas. E todos os temas, eles se entrosam um no outro. A Bíblia não é um único tema, ela fala sobre um único Senhor, sobre um único Deus, sobre um único Salvador, mas ela engloba vários temas. Então, eu te desafio a escrever em um ano 10 livros ou 12 livros que sejam com temas diferentes, que englobam temas diferentes, que ao mesmo tempo todos esses 10 temas se unem em um só, tá? Porque isso você sozinho, você mesmo, não precisa você fazer um, pedir para outro fazer outro, porque você pedir para 10 amigos seus fazerem diferente, sem combinar, o livro, a Bíblia não foi combinada, então foi sem combinação. Você sem combinar com seus amigos, fazer uns livros e juntar e ver se tem alguma coerência, se é um livro completa outro livro, se algum livro tem entrosamento com outro livro, se as passagens têm alguma coisa a ver. Com 10 temas diferentes, você vai ver que não vai ter coisa alguma. Tem livros, volume um, volume 2, volume 3, mas praticamente os mesmos volumes, eles vão fugir um pouquinho da essência, né, da Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita por homens, mas
praticamente a maioria deles não se conheceram. E a Bíblia está praticamente entrosada como se eles, todos esses homens, se conhecessem. E nenhum deles se conhece, e a maioria deles não se conheceu, né? Então, você sozinho escrever 10 livros com 10 temas diferentes, e que englobam 10 temas diferentes, que esses 10 temas diferentes tenha algo similar ao que já foi dito, sem você querer forçar a barra, você praticamente não vai ter êxito, né? Mas isso é só para você ter uma noção de experiência, para você saber que a Bíblia, mesmo sendo escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. E o livro de ciências que você acredita tanto, foi inspirada por quem? Por macaco? Hã? Foi inspirado por chimpanzé? Foi? Eu acho que não. Eu prefiro ser imagem e semelhança de Deus. Então, toda a palavra de Deus ela é inspirada divinamente pelo Espírito Santo e é boa para ensinar, a corrigir, a instruir, para que nós possamos estar perfeitos diante de Deus e aprovados por Deus. Mediante isso, existem 3 razõezinhas para lermos a Bíblia, né? E eu vou falar sobre as 3 razões que temos para ler a Bíblia. Antes, vamos para a introdução que diz assim: ao lermos a Bíblia Sagrada, ela nos ensina como devemos viver, tanto na parte espiritual como na parte material. E nos mostra as ferramentas necessárias para prevalecer contra Satanás, né? A Bíblia, ela nos ensina como devemos andar de maneira espiritual, que envolve santidade, fé, jejum, oração. E a vida material, como a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina trabalhar, vai comer do seu fruto, não agir de enganação, honrar os compromissos, honrar os acordos, que a palavra do crente seja sim, sim, não, não, que você não venha falar uma coisa e depois falar outra, eu vou, aí chega na hora falar não vou mais, então é melhor não falar que não vai, porque depois falar que tipo, que não vai, né, falar eu vou, aí chega na hora não vai, melhor falar que não vai de uma vez, né, se tá em dúvida se vai ou não vai, já joga na lata, tá, não vou não, mano. Não tô a fim de ir, não quero ir. Então já deixa na lata, a pessoa vai ficar chateada, mas é melhor a pessoa ficar chateada do que ficar chateada depois, né? Você tenta chatear a pessoa, não chatear a pessoa na hora, mas depois você chateia a pessoa depois, quando não indo, honrando o compromisso que você falou que ia cumprir. Então, tanto na vida material quanto na vida espiritual, a Bíblia nos ensina como devemos agir, como devemos nos comportar e como devemos falar. Também, já partindo para o lado mais espiritual, ela nos ensina como prevalecer contra o diabo, contra Satanás. Como nós vamos prevalecer contra o diabo? A Bíblia ensina isso? Ensina perfeitamente isso no livro de Efésios, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 6, versículo 11 ao 18, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a armadura, com a verdade, ou seja, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui existe a receita para vencer o diabo, a receita para
quando o diabo vier nos afrontar, nós possamos suportar as afrontas, suportar as coisas que vêm sobre nós, as injúrias, as mentiras, as lascívias, o ódio das pessoas que vêm sobre nós por sermos cristãos, possamos suportar, vencendo o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixando de lado as concupiscências e dando lugar ao Espírito, né? Quando nós fazemos isso aqui, nós deixamos de lado as concupiscências, negligenciamos o desejo da nossa carne e damos ênfase ao Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Gálatas está um livro antes de Efésios, né? Só virar uma folhinha aí para trás aí, que você já vai estar em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22, diz assim: Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se a um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então já falamos da armadura de Deus. Quando nós temos a armadura de Deus, nós resistimos a essas tribulações, essas coisas horrendas que nos afastam da glória de Deus. Já o versículo 22, continuando, diz assim: Mas o fruto do Espírito é, tá? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito não é o fruto do Espírito são, né? Ou seja, eu tenho fé em Deus. A fé é um dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus e é um fruto do Espírito. Se você fala que tem fé, mas não tem amor, se não é longânimo, se não é benigno, se não é caridoso, se não é uma pessoa equilibrada, temperança tem a ver com equilíbrio. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, mas não é equilibrado, uma hora sim, uma hora não, totalmente desequilibrado, tem uma vida desequilibrada, tem uma situação financeira desequilibrada, quer dizer que você não tem fé. Você acha que tem, mas praticamente não tem a fé, porque quem tem fé tem temperança, quem tem fé tem equilíbrio, quem tem fé é uma pessoa caridosa, quem tem fé é uma pessoa alegre, tem paz, é uma pessoa longânima, tardia em irar-se e sempre pronto para fazer o bem. Esse é o fruto do Espírito, o Espírito Santo. O fruto do Espírito, ele é como um combo, né? Uma vez uma pregadora, quem me ensinou na escola dominical, ela disse que o fruto do Espírito é como uma mexerica. Você não pode comprar, vou comprar 3 gomos de mexerica. Vou comprar 4 gomos de mexerica. Não, não, não. Você tem que comprar a mexerica inteira e lá dentro descascar tem os gominhos dela separados. E eu vou mais além na interpretação dizendo que o fruto do Espírito é como um combo. Sabe quando você vai entrar na iFood, vai entrar na Uber Eats, vai entrar na Rappi e vai pedir um combo no Mac, pedir um combo no Habib's, vai pedir um combo no Burger King. Aí nesse combo vem o quê? Vem um lanche, batata frita e um refrigerante. Esse é um combo, né? Um lanche, batata frita e refrigerante. Então, você não dá para você pedir um combo e falar, eu não quero a batata frita. Eu quero um combo disso aqui, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, esse daqui não, você não tem direito de escolha. O Espírito Santo é um combo que vem com todas as características. Você pediu o combo vai vir. E se você não quiser o combo, você escolhe outra coisa. Tem um combo de Coca-Cola, coloca um lanche tal, assim, com batata, mas eu não quero esse porque tem uma coisa que eu não quero. Então, vou escolher outro tipo de combo de milkshake, alguma coisa assim do tipo, né? Então, o fruto do Espírito Santo é um combo de bênçãos para a nossa vida que devemos seguir se quisermos herdar a vida eterna. Não dá para a gente separar, escolher o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu
eu tenho fé em Deus. Bom, eu sou uma pessoa caridosa, mas é totalmente desequilibrada emocionalmente. É totalmente uma pessoa que se ira rápido demais, qualquer coisa já tá querendo sair na mão e na porrada. Tipo, a pessoa não pode nem te olhar, você já tá falando, o que que é? Tá olhando torto, meu irmão? Tipo assim, esse tipo de gente fala que tem fé em Deus, mas qualquer coisinha. Ah, dos meus amigos Deus cuida, mas os meus amigos quem cuida sou eu. Que é isso, irmão? Tá repreendido em nome de Jesus, tá totalmente fora da Bíblia. Eu sou convertido, mas a minha mão não é. Que é isso, meu querido? Vamos converter esse braço aí, vamos converter essa mão em nome de Jesus, vamos orar por ela aí, para que o Espírito Santo realmente esteja aí dentro de você, né? Louvado seja Deus. Então, quando nós negligenciamos a carne, nós temos o dom do Espírito Santo, que é o seu fruto, louvado seja Deus. Mediante essa pequena introdução maravilhosa, nós vamos entrar agora para o primeiro ponto, que é a primeira razão pela qual nós devemos ler a Bíblia. Qual a primeira razão para lermos a Bíblia? É o principal meio de Deus comunicar-se com você. A Bíblia é o principal meio de comunicação entre você e Deus. Ou seja, entre Deus e você. Quando você quer comunicar com Deus, você ora. Você está falando com Deus, você está comunicando com Ele. Agora, quando Deus quer se comunicar com você, Ele vai usar a Bíblia. Pode usar profeta? Pode, mas devemos tomar cuidado com profeta porque existem muitos falsos profetas e a Bíblia nos ensina a lidarmos com esses trapaceiros, né? Que devemos analisar a profecia. Se a profecia se cumprir, é profeta de Deus. Se não se cumprir, é profeta safado, mentiroso, que devemos negligenciar e fazer ele passar vergonha. A Bíblia diz que devemos fazer isso quando está o falso profeta aí que não vale R$ 1. Só tá querendo ganhar din-din, não tá preocupado com a tua alma, só tá preocupado com ele mesmo. E a Bíblia fala que nos últimos dias teria muito dessas encrencas aí, né? Só o sangue do Cordeiro. Então, a primeira razão é que a Bíblia é o principal meio de Deus se comunicar com você, de Deus falar com você, é o principal meio. Deus pode usar profeta, pode usar louvor, pode usar a natureza, mas o principal meio de Deus se comunicar com você é através da Bíblia, é através das Escrituras. João capítulo 6, versículo de número 45. João capítulo de número 6, versículo de número 45. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Né? Jesus está falando que todos os profetas, escrituras, inspirado por Deus, é a voz de Deus. E está tudo aqui. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Então, Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está mostrando, corrigindo. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, do Pai, nosso Deus, Jeová, ouviu e aprendeu, vem a mim. Era Jesus que está falando, que vem até mim, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu, vem até mim, né? Jesus está falando dele, né? Quando ele estava sendo interrogado ali pelos abençoadinhos que estavam sempre colocando Jesus na parede, assim, quando eles queriam colocar Jesus na parede, e Jesus sempre tinha uma boa palavra lá, para deixar eles sem palavra ainda mais bravos ainda. Porque é assim, quem tá errado sempre vai ficar bravo, quem tá errado sempre vai se sentir um rato acuado, né, porque tá errado. Agora quem tá certo vai ouvir a palavra de Deus, vai se corrigir e negligenciar o pecado e seguir a vontade de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 24. Aleluias. E 24. E dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos faz ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Deus fala com o homem e o homem fica vivo, né? Quando o povo queria falar com Deus através que era só Moisés que falava com o povo, Deus falava com Moisés, mas falava com o povo queria falar com Deus também. Falava, Moisés, a gente também quer ter uma comunhão com Deus assim como você tem e tal.
Aí Deus permitiu que isso acontecesse, alguns ficaram com muito medo, mas outros viram que Deus é bondoso, e mesmo que às vezes pareça algo assustador, porque Deus transcende a realidade do homem, Deus transcende a realidade do homem, ele está muito além da realidade humana, por isso que ele se fez carne, para que possamos entender um pouco Deus, para que Deus possa estar um pouco na nossa realidade, né? Ele se fez carne como Jesus. Então Deus fala com o homem. Deus está sempre falando com o homem de diversas maneiras, mas a Bíblia é um principal meio de comunicação. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo de número 8 agora, e o versículo de número 47. Quem é de Deus, escuta suas palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, né? A Bíblia Sagrada escuta as palavras de Deus, recebe de bom grado a palavra de Deus, porque é de Deus. Agora, aquele que não é de Deus, não recebe a palavra de Deus de bom grado, negligencia Deus, negando a sua autoexistência, negligenciando e fala, a Bíblia é apenas um livro qualquer, dizendo que a Bíblia é apenas um livro mitológico, mas rapaz, mas que livro mitológico é esse que muda vidas, onde a pessoa deixa de ser prostituta, ladrão, mendigo, deixa de ser uma pessoa ruim, de um caráter ruim, e passa a ser uma pessoa de um caráter bom após ler a Bíblia. Era prostituta, não prostitui mais, era bêbado, não bebe mais, fumante, não fuma mais, era viciado, não usa mais drogas, né? Que coisa interessante isso, né? Que outro tipo de livro tem essa capacidade? Não existe, cara. Não tem. Pode haver livros de autoajuda, mas as pessoas ainda vão ficar. Mas a Bíblia é totalmente diferente, cara. A Bíblia não é um livro de autoajuda, tá? A Bíblia é um livro de transformação, renovação de espírito, de estado, de corpo, para a pessoa ser melhor a cada dia. 2 Pedro, louvado seja Deus, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia é de interpretação particular, né? Não dá para você interpretar a Bíblia de múltiplas maneiras. A Bíblia só tem uma interpretação. A gente pode tentar ter ideias sobre a escatologia, que é estudo do futuro, né? Mas a Bíblia só tem uma interpretação, tá? Uma única interpretação, que é a interpretação que Deus dá, movida pelo Espírito Santo. Ela não tem múltiplas interpretações. Eu entendo a Bíblia dessa maneira. Eu entendo a Bíblia dessa maneira. Não, cara, se você entende a Bíblia de maneira contraditória, é porque você não está entendendo nada. É porque você não está entendendo nada e você está fora das Escrituras. Você está fora do Evangelho. Está fora dos princípios de Deus. Porque você está interpretando da sua própria maneira, e isso é errado, porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E a interpretação vem do Espírito Santo e não do seu próprio coração. Voltando para o Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Aleluia. Capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, né? Nós somos conhecidos como as ovelhas de Jesus Cristo, né? Então, quem é ovelha de Jesus Cristo ouve a voz dele e segue ele, né? Segue ele. Porque através do quê? Através da Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o único Verbo encarnado. Cuidado para não cair na contradição de uma igreja que está por aí falando que assim como Jesus encarnou, Deus também encarnou. Cuidado com essa palhaçada aí, porque cuidado, meu irmão.
Não acredita em muita coisa, não. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria falsos profetas. E Jesus disse: quando ouvir dizer Jesus está aqui, Jesus está ali, não ireis até lá, né? Cuidado. Existe muita gente falando que é Cristo, mas não é Cristo coisa nenhuma. Cuidado com essas encrencas aí, em nome de Jesus, né? A Bíblia é o principal meio de Deus se comunicar com você, tá? A Bíblia revela que Deus é amor. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando, eu sou amor, né? E nós vamos ver isso em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo 37 ao 39. Uma passagem bem conhecida. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está em Cristo, o amor de Deus está em você. Se você não está em Cristo, o amor de Deus não está em você, tá? Infelizmente é a realidade e a verdade, mas se quiser estar no amor de Deus, né? Porque Deus é amor, Ele nos amou, mas não devemos negligenciar também que Deus é justiça. Deus também é justiça. Primeira Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo de número 32. Só para você ter uma noçãozinha que Deus também é justiça, além de só amor. Primeira Reis, capítulo 8, versículo 32. Ouve tu, então, nos céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Deus é justo. Ele pega os injustos e pega os justos e... Entendeu? Deus pega os injustos e pega os justos e levanta. É assim que Deus age. Essa é a justiça de Deus, tá? Deus é 100% justo, como também é 100% amor. Então, não devemos pegar Senhor Deus, ou pegar Jeová, e separar. Ah, Deus é amor, eu quero só isso aqui para mim. Não, 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 não. Você está criando um Deus para si mesmo. Deus é um pacote completo. Ele é amor e é justiça. Se Deus fosse só amor, ele seria injusto. E como Deus é justo, ele também tem a proveniência do amor. Ele age com amor e com justiça. Para vocês terem mais certeza que Deus também é justo e odeia injustos, ele oprime os injustos, mas você pode se tornar justo através da graça de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né? Você pode se tornar uma pessoa justa através de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem esse poder de transformar qualquer injusto em pessoa justa, mediante a palavra. É por isso que muitas vezes quando você vai ler a Bíblia, às vezes você não tem força para ler, você não quer ler, não quer chegar perto da Bíblia, porque olha que razão maravilhosa. Deus é amor, Deus é justiça, Deus fala com você, né? Apocalipse capítulo de número 20, versículo 15 versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está falando do juízo final, o juízo que vai acabar de tudo. Depois do Apocalipse vai ter um juízo final. Depois do milênio, ainda tem um período de milênio, de 1000 anos aí, que a gente não sabe quando vai começar, né? E também não temos ideia de quando vai começar. Se a gente não sabe quando vai começar, a gente não sabe quando vai acabar. Depois do milênio vai ter um períodozinho aí que a gente não sabe, é um pouco de tempo, né? E depois vai vir o juízo final. Então, Deus, ele é justo e age com justiça. Deus não quer que você vá para o inferno nem que você pereça. Por isso que Deus colocou as regras e as justiças. As regras não é para privar você de você ser feliz. Não, ela é para deixar você feliz. Ah, como que eu vou ser feliz seguindo regras e princípios? Não é questão de seguir regras e princípios, é questão de que, se você sair fora dessas regras, você morre. Como, por exemplo, um peixe não pode viver fora d'água. Então, os peixes têm que seguir regras e princípios. Quais são as regras e os princípios do peixe? Ficar na água, não sair da água, porque se sair da água e viver fora da água, ele morre. Entendeu? Esse é um exemplo básico de como os princípios da Bíblia, né? Então nós temos esses princípios que são os princípios da essência de Deus. E quando nós estamos fora das essências dos princípios de Deus, mas Jesus está aí para aniquilar a morte e nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. A Bíblia nos revela também o que Deus quer que você saiba. Tem muita coisa que Deus quer que você saiba. Tem. Deus quer que você saiba uma coisa interessante no livro de João, capítulo de número 8, versículo 32 ao 34. O que Deus quer que eu saiba, gente? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32 ao 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondendo-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Foi Jesus que disse, tá, irmão? Jesus, todo mundo prega que seu amor, Jesus, seu amor. Pregou contra o pecado. Disse, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Por isso que Jesus Cristo veio, para te tirar da servidão do pecado e te dar a vida eterna. Deus quer que você saiba isso, que o pecado leva à condenação e que Jesus Cristo é a verdade que pode te dar a vida. Deuteronômio, capítulo de número 29 e versículo de número 29. Deuteronômio, capítulo 29, louvado seja Deus. O quinto livro do Pentateuco, né? Que é os primeiros 5 livros do Gênesis, do Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, conhecido como Pentateuco. Capítulo 29 e versículo de número 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Para cumprirmos todos os princípios do Evangelho, todos os princípios da salvação, para sermos libertos de todo mal, de toda ruína. Então, o que está na Bíblia é o suficiente para você ser salvo. O que está fora da Bíblia pode ser especulação humana, pode ser verdade, como pode não ser verdade, pode ser especulação humana. Mas o que está na Bíblia é essencial para você saber o que você precisa fazer para ser salvo e para herdar a vida eterna.
Então, quando você lê a Bíblia, você entende isso, né? Deus quer que você saiba isso, que a Bíblia, ela é essencial. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Se você entrar numa floresta sem o manual de sobrevivência, você morre. Mas se você tiver o manual de sobrevivência, não importa quão antigo seja o manual de sobrevivência, você vai sobreviver até que seja resgatado. Entendeu? Não importa quão antigo seja o livro de manual de sobrevivência, você vai sobreviver até que seja resgatado. Então, a Bíblia é um manual de sobrevivência. É um livro antigo? Pode ser o livro mais antigo do mundo. É um livro antigo, concordo, é um livro antigo, que se renova a cada dia. É um livro que tem instruções que vai te manter vivo espiritualmente até que seja resgatado, até que seja arrebatado, até que o arrebatamento aconteça. Mais pra frente vamos falar sobre isso também. Então, essa é a primeira razão para nós lermos a Bíblia, é o principal meio de Deus nos comunicar conosco. E falando sobre coisas maravilhosas, sobre a vida, sobre o amor, sobre a justiça, sobre a salvação. E, por incrível que pareça, a segunda razão que nós temos para ler a Bíblia é para sabermos como herdar a vida eterna. Você deve ler a Bíblia porque ela lhe ensina como ter a vida eterna. A Bíblia te ensina como obter a vida eterna. É João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Uma passagem bem conhecida do Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, já está falando até de amor aqui já, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. O amor é uma coisa muito difícil de entender, o amor é uma coisa muito difícil de compreender. Camões, né, foi tentar definir o amor numa das suas poesias. Quando ele foi tentar definir o amor, deu tilt no cérebro dele, que ele não soube definir o que é o amor. O amor é o que arde sem doer, o amor é não sei o que. Ele quase que ficou doido, né? Tentando definir o amor. O amor é isso, o amor é aquilo. Como que. Depois você dá uma pesquisadinha sobre o amor, né? A poesia de Camões é uma poesia muito bonita e bem complexa, que tipo, ele tenta explicar o amor e não consegue. João também tentou explicar o amor, não conseguiu. Eu falei, quer saber? Vou colocar tal maneira. É grande demais, o amor é inexplicável, o amor não tem como explicar, é imensurável. Assim como Deus. Que o amor de Deus ele é grandioso. Que não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, a eternidade com Cristo. Não a morte eterna, que também é uma eternidade sem Cristo, sem Deus. Então a Bíblia te ensina como obter a vida eterna. Ela nos ensina também a humilhar perante Deus. É uma coisa que ninguém quer, né? Se humilhar perante Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ninguém quer, mas é essencial, tá? Ninguém quer, mas é essencial. Capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Todo mundo quer ser exaltado, mas ninguém quer se humilhar, né? Todo mundo quer subir, mas ninguém quer descer antes. Jesus que é Jesus, desceu para depois subir. Quem é tão na fila do pão para querer subir antes de descer? Como isso, meu querido? Difícil, né? Difícil, né? Então devemos nos humilhar na presença de Deus, sermos humildes pela glória de Deus, para a glória e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos humildes, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Então, nós fazemos o quê? Pedimos perdão, né? Para dar a vida eterna, devemos ser humildes e devemos pedir perdão, né? A Bíblia nos ensina isso. Mateus, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 6. Uma passagem bem conhecida. Tem gente que sabe essa parte até de cor, né? Capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para sermos perdoados, devemos perdoar.
porque isso convém à justiça de Deus. Porque se Deus nos perdoasse assim que a gente liberasse perdão, isso seria injusto. E Deus não é injusto, né? Então ele fala: perdoe uns aos outros, para que eu também possa te perdoar. É exatamente isso que está dizendo aqui. Devemos pedir perdão para Deus nos perdoar, como também nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, aqueles que nos humilham, né? Louvado seja Deus. Há quem diz que não tem pecado, pois a palavra nos revela que quem diz ter não ter pecado já está pecando. Sempre tem um engraçadinho. Eu não tenho pecado. É o santarrão, né? É o santarrão. Sempre tem um santarrão aí no mundo, né? Que diz, eu não tenho pecado, eu não tenho pecado. Vamos mostrar se tu não tem pecado, irmão. Vamos ver, meu querido. Primeira epístola de João, ou seja, primeira carta de João, depois de 2 Pedro, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, a justiça de Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que nós já vemos o amor de Deus e a justiça de Deus em um só, né? Louvado seja Deus. Deus está sempre pronto para agir com justiça e nos limpar de toda a injustiça. Deus é lindo e maravilhoso em tudo que faz. E nessa caminhada da vida eterna que temos, né, após aceitarmos Jesus, confessarmos os nossos pecados, sermos humildes, acreditando que Ele é o único que pode nos salvar, porque realmente é o único que pode nos salvar, é a única chance, é a única esperança da humanidade. Quando nós estamos fracos, abatidos, humilhados, entristecidos, quando passamos por essas situações horríveis da nossa vida que nos deixam para baixo, murchinho, sabe aquela... Vou fazer uma simulação aqui, bexiga de aniversário, sabe quando você enche aquela bexiga de aniversário? Tá bonitona, cheia de alegria e tal. Quando acaba a festa, a bexiga tá lá, toda mansinha, 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 mansinha. Tadinha da bexiga, toda mansinha. Então, existem fases que a gente tem a alegria e tem situações que a gente vai estar murchinho, murchinho, né? Que nem uma bexiga de aniversário do dia seguinte. Então, quando a gente está que nem uma bexiga de aniversário do dia seguinte, a palavra de Deus está sempre pronta para nos confortar e nos encher de novo e tirar aquela murchez, né? Murchez, nem sei se essa palavra existe, né? Tirar toda aquela coisa que nos deixa murchinho, murchinho, entristecido, tirar toda a nossa tristeza e nos dar alegria de novo, dar o resplendor, a alegria. Louvado seja Deus. Na Bíblia tem isso. Quer ver? Eu anima a confiar em Jesus para que os seus pecados sejam perdoados, como nos mostra nas passagens do paralítico de Cafarnaum, né? Deus está sempre disposto, né? A Bíblia fala: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, né? E às vezes nós estamos na nossa vida: será que Deus me perdoou? Será que meus pecados foram perdoados? Você confessou seus pecados? Se confessou, confia. Confia, se você se arrependeu de verdade dos seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, confia que seus pecados são perdoados. Se você se arrependeu e confessou, ele é fiel e justo. Quer ver? Marcos capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2, versículo 1 ao 12. Fala sobre a passagem do paralítico de Cafarnaum, né? Vou ler aqui rapidinho, onde Jesus pela primeira vez fala sobre o poder que ele tem de perdoar pecados. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas, né? 4 pessoas. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado
onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Louvado seja Deus. Vendo-lhe a fé em Jesus também é uma das circunstâncias de recebermos o perdão de Deus, o perdão através de Jesus Cristo, né? E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Coração, pensamento. Eles não falaram com a boca, olha, eles não falaram com a boca, mas pensaram. Por que diz assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Entendeu? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Já calou a boca dos carinha lá. Aí continuando diz assim: Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Né? Olha que coisa maravilhosa. Devemos acreditar em Jesus, que tem poder para perdoar pecados. Ele tem realmente esse poder, porque ele recebeu de Deus esse poder, porque Jesus estava ali num corpo humano, mas a essência dele, o espírito dele, é a essência de Deus que estava lá. Deus no sangue. Então, para fazer um sacrifício perpétuo para que os pecados de todos possam ser purificados, era necessário um corpo que sangrasse. Por isso que escolheu uma mulher virgem, formou ali dentro o seu próprio corpo, em suas próprias circunstâncias e razões, sem penetração humana, sem necessidade de um homem. Então Deus por si mesmo criou o seu próprio corpo ali e Maria só teve que cultivar aquele corpo e cuidar daquele corpo até que chegasse o dia do sacrifício, que quando foi Jesus crucificado. Nessa passagem de paralítico de Cafarnaum, que nós lemos, vimos que Jesus Cristo de Nazaré tem poder para perdoar pecados, pois só ele levou os nossos pecados, iniquidades e transgressões ao caminho do Gólgota, que é a Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado. Então Jesus carregou todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões. E onde está na Bíblia isto? Em Isaías capítulo de número 53. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, versículo do 4 ao 7, diz assim: Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda a iniquidade que estava em nós, Deus fez cair sobre Jesus Cristo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, ele foi por livre e espontânea vontade. Jesus foi por livre e espontânea vontade. Ele até pediu: tira de mim o cálice, Senhor, afasta de mim. Mas ele já veio com esse intuito para cá de morrer. Então, primeiro, antes de Deus enviar, Jesus Cristo se ofereceu. Jesus Cristo se ofereceu porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, estava com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. João
capítulo de número 1, versículo 1 ao 14, 1 ao 14, versículo 1 ao 12, você vai ver essa passagem aí, bem esclarecedora. Então nós já temos aqui as duas razões maravilhosíssimas. A primeira razão que nós temos que ter para ler a Bíblia é que Deus fala conosco. A Bíblia é o principal meio de comunicação entre Deus e os homens. A segunda razão pela qual devemos ler a Bíblia é que a Bíblia nos ensina a ter a vida eterna. A terceira e última razão pela qual devemos ler a Bíblia você deve ler a Bíblia porque ela ensina como viver. A Bíblia nos ensina como viver. Como que é isso? Vamos lá. Salmo de número 119, o maior salmo da Bíblia, salmo de número 119, um dos hinos mais longos, né? Um dos capítulos mais longos. 119, verso 15 e verso 16. 119, 15 e 16 diz assim: em todos os teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrarei-me em teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Como devemos viver? Essa é a maneira que nós devemos viver. Como assim? Nós devemos prestar atenção nos caminhos de Deus, nos caminhos que Ele tem nos ensinado, e guardar os seus estatutos, guardar os seus mandamentos, guardar os seus ensinamentos, os seus preceitos. Esta é a maneira correta de nós vivermos, segundo a vontade de Deus. A maneira correta de vivermos, pela qual nós herdaremos a vida eterna, é estar sempre lendo a Bíblia, analisando os estatutos de Deus, os preceitos de Deus, as ideologias de Deus e de Jesus Cristo, para podermos herdar a vida eterna. Louvado seja Deus. Ela registra os mandamentos de Deus para viver. Quais são esses mandamentos para viver, né? No livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1 a 17, tem os mandamentos de Deus, né? Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, entre outros. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não fará imagem de escultura, não irá colocar outros deuses diante de mim, né? Mas nós também nos vemos no livro de Mateus, né? Mateus, acho que é Mateus capítulo de número 28, onde Deus resumiu todos os mandamentos, todas as leis e os profetas. Jesus praticamente resumiu, porque Jesus Cristo tem esse poder, né? Porque ele é legislador. Ele é o grande legislador. Louvado seja Deus. Mateus, não é Mateus 28, não. Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo de número 22, do versículo 34 ao versículo 40, onde Jesus resume todas as leis em um só. Esse resumo também já está no Antigo Testamento, né? Em duas partes lá, mas é o resumo que define toda a lei. Todos os profetas estão resumidos em apenas dois: amar a Deus sobre todos, e o próximo como a ti mesmo. Essa depende de todas as leis e os profetas e profecias. Louvado seja Deus. Então, quer viver de acordo com Deus? Quer viver de acordo com os princípios de Deus? Porque essa é a maneira correta de viver. Lendo a Bíblia, prestando atenção no que está sendo dito, nos afastarmos do mal para se aproximarmos de Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando estiver perto. A Bíblia também fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se nós chegarmos a Deus, Deus chegará até nós. E qual é a maneira correta de fazer isso? Lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos todos esses preceitos e esses conhecimentos maravilhosos. Ela registra a vida e os ensinamentos de Jesus, né? A Bíblia registra a vida e os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo de número 9, versículo 16. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 16 e 17.
Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz maior a rotura ou ruptura, como queira. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que isso aqui quer dizer? Está falando da renovação. Não se pode ter o Espírito Santo vivendo na mesma situação que você está. Não se pode dizer que tem Deus no coração, continuando vivendo da mesma maneira que você vive, ou que você viveu. Não tem como você dizer que tem Jesus no coração se as suas atitudes não condizem com isso. O que isso significa? Jesus, toda a Bíblia, ela relata da transformação do homem. Por exemplo, a Bíblia já diz mais para frente que diz assim: assim que você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, tá lá para trás, vamos deixar para trás, vamos focar no novo. Vamos deixar tudo que ficou para trás para trás. Vamos focar no novo que é Jesus Cristo. A partir de aceitar Jesus, deixando as coisas para trás, os pecados, iniquidades, transgressões, e seguindo um novo caminho, uma nova conduta, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de se vestir, uma nova maneira de se comunicar, uma nova maneira de se expressar, né? Porque não tem como a pessoa dizer, eu tenho Deus, porque para ter Deus você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Ah, eu tenho Jesus no coração. Para ter Jesus no coração, precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque Deus está sentado no alto sublime trono. Jesus está em um corpo de carne que foi ressuscitado. E o Espírito Santo é a parte da essência de Deus que está em nós, entre nós, né? É a essência de Deus que entra na nossa vida, é o Santo Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Não tem como você não ter Deus se não tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo imundo, em templo pecaminoso, em um templo que fala a paz do Senhor e daqui a pouco está xingando, que fala a paz do Senhor, mas daqui a pouco está maltratando, que trata mal as pessoas. Falar palavras torpes não é só falar palavrão, é também maltratar, né? Maltrata uma pessoa, maltrata um ser humano, maltrata um animal. Uma pessoa que está sempre falando palavras ruins, como palavra feia, não vou falar esse tipo de palavra, mas está sempre falando palavras malditas, palavras de condenação, palavras ruins, palavras de desastres, palavras de iniquidade, né? Esse tipo de palavra. Então não tem como você dizer que tem o Espírito Santo se você pratica esse tipo de coisa, né? Vamos lavar essa boca no sangue de Jesus Cristo aí, né? Antigamente, quando uma pessoa falava algo ruim, a gente dizia, vai lavar a boca com sabão. Foi errado. O certo é falar, vai lavar essa boca no sangue de Jesus Cristo, porque assim não é mais cometer pecado, porque para lavar a boca com o sangue de Jesus Cristo, através da leitura da Bíblia, confissão dos pecados e redenção. Quando você se rende a Jesus, Jesus te lava e te purifica e tira todo pecado e iniquidade. Louvado seja Deus pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, né? Então tá falando assim, não tem como você ter o Espírito Santo se você continua com as mesmas práticas. Isso é coisa velha, isso é passado, isso é coisa do quando você estava no mundo. Agora que você não está mais no mundo, está na hora que você passar por uma transformação, porque o foco de Jesus aqui na Terra é transformar a pessoa iníqua, uma pessoa que vive na iniquidade, em uma pessoa que não tem mais a iniquidade, que não é mais iníquo, né? Então o foco de Jesus é pegar o pecador e transformar em não pecador, né? Através da redenção, da santificação e do perdão, porque importa que esse corpo corruptível se transforme em um corpo incorruptível. Isso vai acontecer só no arrebatamento. Até lá nós temos que lutar em santidade para estarmos de acordo com os princípios de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala, para não sermos reprovados diante de Deus, mas sermos aprovados por ele, né? Olha, o apóstolo Paulo, um grande pregador do evangelho, escreveu
escreveu praticamente quase a metade do Novo Testamento, ele tinha medo de ser reprovado por Deus, né? Olha só que coisa maravilhosa. E você, que vive pregando, que vive cantando, você não tem medo de ser reprovado por Deus, não? Com essas práticas que você comete? Na igreja é um, em casa é outro, né? Tá dentro da igreja é santarrão, tá na rua, tá lá em casa, onde ninguém tá te vendo, praticamente é o cão chupando manga, é praticamente o bicho virar na giraia. Você acha que tá certo disso? Você acha que Deus vai te aprovar essa atitude? Você não tem medo de ser reprovado por Deus, não? É que nem as pessoas que falam, quem pode me julgar é só Deus. Isso não te assusta não, meu filho? Você não tem medo de estar diante de Deus e Deus falar, isso aqui que você fez aqui, essa besteira aqui. Deus mostrar aqui. E essa besteira que você fez aqui no dia tal, no ano tal, no mês tal, no horário tal, tal. Tá tudo anotado nas mãos de Deus. O dia, horário, mês, ano, segundo, milésimo, segundo, tá tudo lá. Aí você vai estar diante de Deus lá e Deus fala, e essa besteira que você fez aqui? Hã? E aí? Como que é? Ah, não, mas Deus, não o quê? Já não foi anunciado que não era pra você fazer esse tipo de coisa? Mas senhora, que não... é que a carne é fraca, não, e pecado é vitamina, né? Tem um pregador que fala, pecado é vitamina. Então, isso não te assusta, você tá diante de Deus e Deus falar, e esse pecado aqui? Tá, vamos esquecer esse pecado. E esse outro pecado aqui? E mais outro pecado aqui? E aí? Na minha Bíblia, na minha palavra, tá falando isso. Eu já não te instruí. Eu não falei para você, eu não sabia. Não, não sabia não, porque meus pregadores estavam lá, os pastores estavam na terra. Você que não quis saber, você que negligenciou a minha palavra, você que negligenciou a minha presença, você que não quis saber dos meus caminhos e dos meus estatutos, você que não quis saber, porque se você quiser saber, você não cometeria esse pecado aqui, ó. Ó, outro pecado aqui. Fala, sério. Ó, lamentavelmente, seu tempo acabou, você teve chance, mas não quis aceitar essa chance, agora é condenação ao inferno. Tchau. Você não tem medo disso, não, gente? Deus é justo. Falamos do juízo final no início. Você não se assusta disso, não? Devemos passar por uma transformação. A vida de Jesus Cristo é um grande exemplo de como devemos viver. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quer descanso para a vossa alma? Olha a receita aqui, ó. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ser manso e humilde de coração. Sendo manso e humilde de coração, se entregando a Jesus Cristo, confessando seus pecados, lendo a Bíblia, estará tudo certinho, mil maravilhas. A Bíblia também nos ensina nessa caminhada de como nós devemos viver. Isso aqui é como devemos viver. A razão para lermos a Bíblia é como devemos viver, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida material. E um dos ensinamentos que a Bíblia mostra que como nós cristãos devemos viver é ganhar almas para o reino. Devemos ganhar almas para o reino. Marcos capítulo de número 1. Marquinho, vamos lá para o Marquinho. Marquinho capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Versículo 17. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Isso aqui está falando sobre salvação de almas. Porque existem várias maneiras de você pregar. Existem várias formas de você falar e anunciar o evangelho. Então, por isso que devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. Porque cada pessoa vai precisar de uma palavra naquele exato momento. Às vezes a pessoa tem uma vida sofrida e angustiada. E você vai falar, arrependa-se, raça de víbora. Calma aí, né? O Espírito Santo sabe qual é a palavra correta para cada pessoa. Então devemos ter sabedoria e discernimento e cheio do Espírito. Porque a gente não sabe qual a palavra certa porque a gente deve transferir a pessoa. Às vezes quando a gente chega uma pessoa assim, a gente fala, se arrependa, raça de víbora. Se arrependa, rapaz. Se arrependa, mulher. Quem te ensinou a fugir da ira de Deus? Quem te ensinou a fugir do juízo de Deus? Se arrependa logo de uma vez. Tá achando que é brincadeira, que Deus tá brincando de ser Deus lá no céu? Tá não, você achou que Jesus brincou de ser crucificado na cruz para salvar a tua alma? Jesus não brincou de morrer na cruz não, meu filho. Vamos lá, se arrependa aí, toma vergonha na cara, se ajeita a sua vida aí, rapaz. Se ajeita a sua vida aí, mulher.
se conserta. Às vezes devemos chegar dessa maneira. Às vezes nós devemos chegar de maneira: Jesus te ama. Deus te ama e não quer ver você triste, não quer ver essa tristeza que está na sua alma. Jesus não quer ver essa tristeza que está na sua alma. Jesus, ele quer te dar a vida, uma vida abundante. As pessoas podem ter te traído, as pessoas podem ter te abandonado, as pessoas podem ter te negligenciado. Praticamente para as pessoas você não existe, para as pessoas você é mais do que ninguém. As pessoas podem até te tratar como lixo, mas para Deus você não é lixo. Deus não te abandona. Você pode ser abandonado por qualquer um, você pode ser traído por qualquer um, mas Deus não vai te abandonar, Deus não vai te trair. Ele te ama, Ele quer te dar um abraço apertado de carinho, um abraço de amor. Ele quer tirar essa angústia, ele quer te tirar essa tristeza. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa está querendo cometer suicídio. Você fala para uma pessoa se arrependa, raça de vírus, a pessoa vai, vou me arrepender. Oxi, a pessoa já está na desgraça. Você vai falar se arrependa logo, raça de vírus, infeliz. Aí a pessoa vai ficar mais na desgraça, ainda vai cometer suicídio. Vai ser o gatilho para cometer o suicídio. Então, devemos estar cheios do Espírito Santo para saber qual palavra é adequada para cada tipo de pessoa. Vinde após mim e eu vos ensinarei a ser ganhadores de almas. Vindo após Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, saberemos como ganhar almas de diversas maneiras. Não se igualando ao mundo, porque Jesus não se igualou ao mundo para ganhar as pessoas que estavam no mundo. Aí vem aquela parte de Paulo. Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, se fez de sábio para ganhar os sábios. Não, mas Paulo não se fez de pecador para ganhar o pecador. Beleza? Não vem com essa historinha de papo furado de barzinho gospel, baladinha de crente, coquetelzinho sem álcool, cervejinha sem álcool. Não vem com essa palhaçada em nome de Jesus pra cima de mim, não. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai clamar a Deus para ele perdoar seus pecados e tirar toda essa iniquidade, né? Não tem como descer o Espírito Santo se você continua nas mesmas práticas do pecado. Deus quer te tirar dessa vida de iniquidade e transgressão, não te tirar de uma e colocar em outra paralela, né? Porque não tem diferença nenhuma. Até as pessoas do mundo vão ver, hoje, barzinho de crente, que isso pode? Se até o mundo está nos julgando que nós estamos errados perante isso, é porque nós vivemos um evangelho totalmente podre, fora de contexto. Então, um evangelho totalmente iníquo, fora da verdade do evangelho. Nós estamos totalmente fora do que realmente é ser cristão. Não devemos igualar o mundo. Nós devemos ser diferentes do mundo e mostrar que, mesmo sendo cristão, não dependemos para essas coisas. E eles vão ver que nós somos diferentes, vão nos analisar. Às vezes você sai do mundo, é baladeiro, fofoqueiro, alcoólatra, e vai para um barzinho de crente para beber coquetel. Qual é a diferença? Mudou porcaria nenhuma. Qual a diferença? Como o mundo vai ver a diferença em você? Como Jesus vai ver a transformação? Como as pessoas vão ver a transformação de Jesus na sua vida? Não vai ver. Não vai ver. Aí o mundo vai falar, ser crente como aquela tribulação ali, é melhor você ficar no mundo aqui. Qual a diferença dele estar ele tá na balada dele de crente lá e eu estar na minha balada aqui? Só porque tem música evangélica? Qual a diferença de estar no meu barzinho aqui, bebendo meu álcool aqui e aqueles crentes lá imitando a gente com um coquetelzinho? Qual a diferença? Não tem diferença. Não tem diferença. Ah, mas tudo me é lícito para nem tudo. Tudo me é lícito. Nem tudo convém. Nem tudo edifica. Isso não vai te edificar. Isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para a salvação, irmão. Vamos focar na doutrina da Bíblia, a doutrina do Evangelho, de negação aos desejos da carne, os desejos de concupiscência. Devemos negar isso. Ao não negarmos isso, estamos nos igualando àqueles que estão lá fora, dizendo que somos crentes, mas estamos nos igualando a eles. E isso é perigoso. Estamos em risco de perder a salvação por causa disso. Mostrando-lhe o caminho para os céus. Nós devemos ganhar almas mostrando o caminho para os céus, né? O certo é reino de Deus. Eu nunca vi
de Gênesis Apocalipse Deus prometendo o céu. Eu nunca vi de Gênesis Apocalipse Jesus prometendo o céu. Não, ele não promete céu. Ele promete um novo céu e uma nova terra. Não é no céu que a gente vai morar, a gente vai morar no novo céu e na nova terra. Esse novo céu e nossa nova terra é um novo planeta que Deus vai descer do céu. Lá no céu tem um novo planeta que Deus já preparou. E ele vai trazer para esse céu, segundo céu. Esse planeta está lá no terceiro céu. Deus vai trazer aqui para esse segundo céu. E nós vamos estar entre o primeiro céu. Quando nós saímos na rua, nós olhamos para cima e nós vemos o céu. Quando nós olhamos para o chão, nós vemos a terra. Então, nós vivemos em um planeta. Então, Deus promete um novo planeta. Não porque a gente vai morar no mesmo céu onde habitam os anjos lá que estão adorando a Deus na beleza e santidade. Não é isso. Cuidado com essa ideologia religiosa e mentirosa. Ele promete o reino de Deus. O reino de Deus é uma vida eterna com ele para sempre. No novo céu e uma nova terra, que nós vamos ver no livro de Apocalipse mais para frente. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo número 14, versículo de número 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus. Ninguém se aproxima de Deus se não for por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a única verdade, Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é aquele que pode dar a vida. E foi testificado ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Deus. Porque um dia Jesus Cristo que morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia. O mesmo Jesus que morreu é o mesmo Jesus que ressuscitou. Ah, eu não acredito nisso. É um direito que você tem. Você tem todo o direito, meu filho. Você tem todo o direito de não acreditar na ressurreição de Jesus. Mas quando Jesus Cristo voltar, aí o bicho pega. Quando a Bíblia diz que é lícito que o homem morra só uma vez e depois disso segue o juízo. Quando você estiver de frente com ele, você fala assim: eita, sujou, ele existe. Eu achei que era mitologia, eu não acreditava na ressurreição de Jesus. Ah, Jesus, tudo bem? Aí Jesus vai ser juiz. Jesus fala: oi, tudo bem? Vamos te julgar aqui pelos seus pecados. Ah, mas Jesus, você não é amor que salva. Ah, não, isso foi no passado, agora a gente está no presente. Antigamente, né? A graça, a porta da graça já se fechou, agora eu sou juiz, não sou mais advogado, você cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado. Tchauzinho, pro inferno, tchau, já era. Seu nome não está no livro da vida. Você tem todo o direito de não acreditar. Mas é a verdade. Onde todo joelho um dia se dobrará e confessará que ele é Senhor. E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, não está morto não. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 1 ao 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho de que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é de crestes em vão, se não é se crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e qual foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, é que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maioria parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Ou seja, o apóstolo Paulo está testificando que Jesus ressuscitou. Ele foi morto e ressuscitou. Após a ressuscitação de Jesus, para a testificação de que ele está vivo e não está morto, ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para os seus apóstolos, apareceu
para todos aqueles que estavam, né, seguindo ele como discípulo e apóstolo. E apareceu até mesmo para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todo mundo sabe que ele era Saulo, o perseguidor, assassino de crente, matador de crente, que chegava já arrebentando a porta das casas dos crentes, arrastando pelo cabelo, matando a pedrada, a facãozada. E esse mesmo cara que matava crente, destruía crente, perseguia crente, se tornou crente. Eita, glória a Deus. Quando ele foi para Damasco perseguir os crentes lá, Jesus chegou para ele e falou: Ô Saulo, tá me perseguindo por quê, meu filho? Qual é? Por que você tá me perseguindo, Saulo? O que tá acontecendo? Fala comigo. Aí, Saulo, quem é tu, Senhor? Saulo tava cego já, hein? Quem é tu, Senhor? Aí Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, tá aqui a testificação da ressurreição de Jesus, né? Ele apareceu para muitos discípulos e apóstolos e até para o apóstolo Paulo. Então, Jesus está vivo, não está morto. Você tem todo o direito de não acreditar, mas essa é a verdade. E o arrebatamento do seu povo. Jesus Cristo foi para o céu após aparecer para os seus discípulos, antes de aparecer para Paulo, né? Ele apareceu para Paulo depois de ser arrebatado, porque Paulo estava perseguindo a igreja. E Jesus subiu ao céu e os anjos disseram: esse mesmo Jesus, da mesma maneira que subiu, ele vai descer. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrarmos o Senhor nos ares. E assim seremos para sempre com o Senhor. Ou seja, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Jesus Cristo está voltando. Ele está vivo, vai voltar para arrebatar sua igreja. Todo olho vai ver. E devemos tomar cuidado, irmão. Tá acontecendo umas coisas aí, né, na internet, nas redes sociais, uns sinais meio doidos aí, de umas trombetas tocando, de um pessoal vendo uma cidade nas nuvens. Estão dizendo que isso aí é um projeto da NASA e tal, né? Só que eu tenho para dizer sobre isso, sobre se é um projeto da NASA, se Jesus está voltando mesmo. O que eu tenho a dizer sobre isso é sobre os sinais da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus vai vir e os acontecimentos são sinais de Jesus. Então, vai ser mesmo Jesus está vindo? Calma lá. Jesus diz: nos últimos dias vai ter muitos falsos profetas e anticristo. Muitos vão dizer que Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está ali. Não vá até eles. Olha, eu vi Jesus, Jesus Cristo está aqui. Olha, eu vi Jesus, Jesus Cristo está lá. Não vá até eles. Não vá naquele lugar. Por quê? Porque são anticristo. O próprio Jesus já disse: aquele que dizer eu sou o Cristo, ou diz outras pessoas, eu vi Jesus ali, eu vi Jesus acolá. Não acredita. Se a pessoa chegar e falar, eu sou Jesus, eu sou o Cristo enviado. Não acredita nisso, porque é um falso profeta. O próprio Jesus Cristo disse que haveria falsos profetas dizendo que havia em nome dele, mas não eram verdadeiros, serão falsos. Então, por quê? Porque antes de Jesus vir, né, vai ter o anticristo, né? Cuidado. Nossa, eu tô vendo Jesus descendo o céu. Uau! Olha a cidade. Nossa, caramba, que da hora. Cuidado. Antes de Jesus vir, onde todo olho vai ver, vai vir o anticristo. Antes de Jesus, o anticristo vai vir primeiro. E o anticristo vai fazer obras capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. Ou seja, o anticristo vai ter capacidade de fazer várias obras capaz de conseguir enganar até os escolhidos. Os escolhidos vão ficar até, oh, é Jesus mesmo. Cuidado, porque antes de Jesus vir, virá o anticristo. Cuidado com o que você vê por aí, né?
Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas profecias, cuidado com os falsos sinais, né? Existem sinais sim na terra, no mar, no céu, que são prenúncios da volta de Jesus, né? Que estão anunciando que Jesus está voltando, que devemos orar, que devemos jejuar, que devemos nos preparar, devemos nos encher do Espírito Santo para o arrebatamento. Mas cuidado, porque antes de Jesus vir, o anticristo vem também. Todo mundo vai ver, nossa, é Jesus, não. Cuidado aí, pode ser o anticristo, porque o anticristo também fará sinais grandiosíssimos, né? E a tecnologia está tão avançada que ele pode usar a tecnologia com drones, é, robótica, hologramas. Então, isso tudo é bem possível de acordo com a ciência tão evolutiva que nós temos hoje com a robótica, hologramas, conexão. A internet ela está bem ampla, né? Então, para lançar aí o 5G, então a tecnologia está bem ampla mesmo aí, então isso é bem possível de criar hologramas capazes de nós olharmos e falar, nossa, Jesus. Não, não é. Cuidado aí, porque antes de Jesus vir, o anticristo vai comparecer, né? Todo olho ver Jesus Cristo cara a cara, todo olho vai ver o anticristo cara a cara, se parecendo com Jesus, mas não sendo Jesus, né? Deus abençoe a todos. Essas são as 3 razões para lermos a Bíblia. A Bíblia, ela é o principal meio de Deus se comunicar conosco. A Bíblia nos ensina a ter a vida eterna e a Bíblia nos ensina como nos comportarmos diante de Deus para herdar a vida eterna. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Matané.